escolas, as crianças da 7ª classe constituem um desafio para a segurança rodoviária. Daí que Alexandre Nhamposa, presidente da Anviro, apela a maior atenção à sociedade e aos pais encarregados de educação para a retoma da pedagogia de trânsito infantil, ensinar ainda em casa como atravessar a estrada no seu trajeto diário de ida e volta à escola. Estamos perante um grande desafio por 2 ou 3 motivos. O primeiro dos quais, e mais importante se calhar, é que estamos a vir de uma situação em que as crianças estiveram nas suas casas pouco mais de 7 meses. Nós todos fomos crianças, sabemos o que é que isto significa. Significa, por exemplo, desaprender os hábitos, significa, portanto, toda uma rotina que não tinha nada a ver com a rotina da escola. Por via disso também um esquecimento e fora do hábito o atravessar as vias com regularidade. Então, só este dado é um elemento extremamente importante que nos chama a atenção para o facto de que todos nós, como sociedade, devemos considerar este aspecto. Significa o quê? Significa, por exemplo, retomarmos a nossa pedagogia de trânsito infantil, a pedagogia de trânsito para as crianças em particular, o que significa dizer, por exemplo, apelar aos pais que retomem o hábito de lembrar as crianças como devem atravessar, por exemplo, as estradas quando vão à escola, quando regressam à escola. Significa, por exemplo, recordar aos professores de todas as escolas do país a necessidade de retomarem com certa frequência esta questão de monitorar os conhecimentos em relação à forma como as crianças devem se comportar na estrada. Dito isto pelos professores, vai ser muito bom, porque naturalmente as crianças olham os professores, como todos nós, como toda a sociedade, como efetivamente os seus mestres, não é? Também recordar os condutores, especialmente, que desde o passado dia 2, 3 para cá, de novembro, a via pública passa a ser frequentada com outros utentes especiais, neste caso as crianças. Ou seja, é preciso redobrar os esforços, tanto próximo das escolas como fora destes, redobrar os esforços no sentido de respeitar, como sempre foi sempre o nosso comando, respeitar o peão, mas de forma muito particular, respeitar as crianças. Isto é fundamental, porque se nós não fizermos isto, naturalmente retomaremos aqueles dados que não queremos mais voltar a ver, por exemplo, em que as crianças figuram entre as vítimas, digamos que do trânsito do nosso país, tanto como feridos e, infelizmente, às vezes na lista de óbitos. Uma preocupação de todos os pais encarregados de educação, uma vez que os alunos tiveram 7 meses sem nenhum contato com o trânsito. Deste modo, a Anviro prepara ações de educação cívica para a mobilidade segura das crianças. As ações concretas, efetivamente, são fundamentalmente ao nível da educação cívica específica para a mobilidade no trânsito das crianças. Dizia recentemente num encontro o presidente do Conselho de Administração do Fundo de Estradas, o nosso principal parceiro financeiro do Estado, o doutor Ângelo Macauca, que olha, estamos muito preocupados como pais encarregados de educação por este cenário de retorno das crianças longo tempo depois. Então, significa que as principais ações nossas nesta matéria, neste processo, primeiro é monitorar qual vai ser o comportamento, digamos que, de trânsito nestas primeiras semanas e, com base nesses dados, potenciarmos as nossas intervenções específicas em locais mais específicos também. Gostaríamos, por exemplo, de ativarmos o nosso projeto Segurança Primeiro ao nível da província de Maputo, por exemplo, mas para isso, evidentemente, estamos em contacto com o principal financiador deste projeto, mas enquanto isso, logicamente, as ações de sensibilização, as ações de educação, as ações de exortações serão sempre o nosso dia a dia
na sequência, portanto, da retoma das aulas em todo o país, mas muito especialmente das crianças da 7ª classe. Nem todas as crianças esqueceram as regras básicas do trânsito. É o caso desses nossos menininhos interpelados pela nossa equipe de reportagem. Tem que ter cuidado de onde anda, tem que sair de casa, usar máscara, ficar atravessar lá por lado, ver o carro onde anda o carro, depois atravessa. Olhe para os dois lados, se ver que não está a ver o carro, posso atravessar.